1 Crônicas capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua, e Abisua gerou a Buqui, Buqui gerou a Uzi, Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote, Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Aimaas gerou a Azarias, Azarias gerou a Joanã, Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio da casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou a Jezadac, e Jeozadac foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Geteraí. Os filhos de Coate foram Aminadab, Corá, Assir, Eucana, Ebiasaf, Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saul. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, Naate, Eliabe, Jeroão, filho de Eucana. Os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo, Abias. Os filhos de Merari, Mali, Libni, Simei, Uzá, Simeia, Agias e Asaías. Estes, pois, são os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes, pois, são os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abini, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Ibani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Buzi, filho de Merari e filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok e seu filho Aimaas. E estes foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, os filhos de Arão da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron na terra de Judá e os seus arredores que a rodeiam.
Porém, o território da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio Hebrom, Líbna e os seus arredores, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Ezã, Bet-Semes e os seus arredores. E da tribo de Benjamim, Geba, Alamete, Anatote, todas as suas cidades pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo, metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores. E deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, às quais deram os seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arredores, nas montanhas de Efraim, como também Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon, Gat-Rimon, e da meia tribo de Manassés, Aner, Bileão. Estas cidades e todos os seus arredores ficaram na família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã em Bazã e os seus arredores, e Astarote e os seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes, Taberate, Ramote, Anem e seus arredores. E da tribo de Aser, Matal e seus arredores. Abdom, Hucoque, Reobe e seus arredores. E da tribo de Naftali, Quedes em Galileia, Ramon, Kiriate e seus arredores. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono, Tabor e os seus arredores, e da além do Jordão, do lado de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, Bezer, no deserto e os seus arredores, e a Jaza e os seus arredores, e a Quedimote e a Mefaate e os seus arredores. Da tribo de Gate, Ramote em Gileade, Manaim, e Esbom e Jazer e os seus arredores.